Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade, a festa de São Pedro e São Paulo, as duas colunas que Cristo escolheu para edificar a sua igreja. E é importante nós compreendermos o sentido litúrgico e da palavra da celebração de hoje. Se vocês prestaram atenção nas leituras, a primeira leitura foi a perseguição e a prisão de Pedro, por ser fiel à missão que Jesus havia confiado a ele. E a segunda leitura, podemos dizer, o testamento de São Paulo, antes de ser decapitado, antes de ser morto pelo poder da espada, porque os dois apóstolos foram martirizados, derramaram o seu sangue por amor a Cristo. E ao celebrarmos o martírio, o derramamento do sangue, a entrega de vida de São Pedro e São Paulo, nós podemos fazer memória do final do Evangelho do domingo passado. Quem participou da missa no domingo passado, ouviu Jesus dizendo: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus falava para os discípulos que o caminho dele na entrega de vida seria a cruz, e que dos seus discípulos não seria diferente. Então Jesus não engana nenhum dos seus seguidores, mas faz o convite desta entrega de vida, porque a entrega de vida, o martírio de São Pedro e de São Paulo, perpetuaram a memória e o testemunho deles para o restante da história. Imagina, quase 2000 anos, nós celebramos este testemunho da entrega de Pedro, este testemunho da entrega de Paulo.
para dizer que a perseguição, o martírio, a morte não terão o poder de calar os discípulos de Jesus. Porque a entrega de Pedro e a entrega de Paulo, no seu amor a Cristo, na sua amizade para com Cristo, o poder do Império Romano não teve o poder de calá-los. E até hoje, o testemunho destes dois grandes homens se tornam vivos a nós e se tornam também motivantes a cada um que aqui está, para que nós possamos ouvir o convite que Jesus nos fez no domingo passado: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O evangelho de hoje é muito parecido, a primeira parte, com o evangelho do domingo passado. A primeira parte do evangelho do domingo passado. No domingo passado nós ouvimos de acordo com o evangelista Lucas. E agora nós acabamos de ouvir de acordo com o evangelista Mateus. Jesus quer saber dos discípulos. Quem era Jesus para os discípulos? Em primeiro lugar, uma confusão. Eu dizia isso no domingo passado. Uns vão dizer que é Jeremias, outros que é Elias, outros que é alguns dos profetas. E Simão toma a palavra e vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, esta resposta de Pedro não é apenas uma resposta de uma aulinha que ele participou com Jesus e que depois ele soube responder a pergunta da prova, da tabuada que Jesus fez com eles. Não. Aqui na resposta de Pedro, nós encontramos uma profissão de fé, ou seja, uma adesão do coração a Cristo, que por meio da graça do Pai, se permite revelar a nós quem é Jesus. Então, a palavra Messias tem uma conotação para nos ajudar a entender a missão de Jesus. Então, qual era a missão do Messias? Salvar a humanidade do seu pecado. O Cristo de Deus ouvimos no evangelho do domingo passado, e agora no evangelho desse domingo é o Messias, o Filho do Deus vivo. E agora, nesta dinâmica da profissão de fé de Pedro, entra Jesus com o mandato e a missão que ele teria para Simão. Então agora nós vamos voltar ao texto, porque agora esse conteúdo é muito importante para o nosso entendimento, certo? Vamos pegar o versículo 16 e o 17. Pegue aí o seu folheto, evangelho de hoje, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Vamos parar aqui para compreender esse trecho da Escritura. A resposta de Simão: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, professa a fé em Jesus. Mas esta profissão de fé, que nos diz quem é Jesus, não é somente por mérito da nossa razão, da nossa capacidade intelectiva, da nossa dimensão racional, mas esta profissão de fé, em primeiro lugar, é dom de Deus para nós, é graça do divino Pai eterno para cada um
E vai ser isso que Jesus vai dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Se você diz que eu sou filho do meu pai, eu digo que tu és filho de Jonas. Mas você só teve esta capacidade, Simão, é Jesus falando para ele, porque o meu pai que está no céu te revelou isso. Então, a graça que os seguidores de Jesus têm é esta, de se abrirem no caminho do discipulado, do seguimento a Jesus, e neste caminho de seguir a Jesus, o divino Pai Eterno nos revela quem é Jesus. E a primeira consequência que nós podemos desfrutar na vida, de conhecer quem é Jesus, é de nos tornarmos uma pessoa feliz. Vocês prestaram atenção na resposta que Jesus dá a Simão no versículo 17? Qual foi a primeira palavra da resposta de Jesus? Olha aí no seu folheto, versículo 17, qual foi a primeira palavra da resposta de Jesus para Simão? Feliz és tu. Então, quando você se abre ao seguimento a Jesus, quando você ouve o convite dele, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pela graça do divino Pai Eterno, você saberá quem é Jesus. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Filho do Deus vivo. E quando você começa a fazer esta experiência na sua vida, da salvação de Jesus, da graça do Filho de Deus, que quer alcançar o seu coração, você se torna uma pessoa feliz. Agora, qual é a nossa dificuldade? Porque se eu fizesse uma enquete aqui, o que você precisa para você ser feliz? Alguns iriam dizer assim: ah, padre, ganhar na Mega Sena acumulada, né? Outros iriam dizer assim: ah, padre, encontrar aquele meu filho, aquele meu parente que está lá longe. Ah, padre, para eu ser feliz, é trocar o meu carro. Ah, para eu ser feliz é eu ter minha rocinha, não é? Nós colocamos estas metas como metas para a nossa felicidade. E aí pode ser que você vai alcançar a sua rocinha, que você vai trocar o seu carro, que você vai ter isso, aquilo, e de repente você olha para dentro de si e percebe que está faltando alguma coisa, e que você não é uma pessoa realizada plenamente, ou seja, ainda não é uma pessoa feliz. Porque a felicidade que a palavra de Deus nos propõe é esta, de nos abrirmos à graça, de experimentarmos quem é Jesus na nossa vida, para que Ele se torne o nosso Messias, para que Ele se torne o nosso Cristo, para que Ele, sendo o Filho do Deus vivo, nos comunique a vida de Deus em nós. E comunicando a vida de Deus em nós, não há outro caminho a não ser o da felicidade. Então olha aqui, gente, o Evangelho está te dando a dica do que você precisa para ser feliz. Então ouça Jesus dizendo: feliz és tu, feliz és tu, feliz és tu. Mas o Evangelho não termina por aqui. Volte ao texto, versículo 18. Vamos ler juntos o versículo 18? Por isso
Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Paremos por aqui. Pedro não se chamava Pedro. Vocês repararam esse detalhe? Quando Jesus fala com ele, no versículo 17, qual era o nome dele, gente? Simão. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Ele se chamava Simão. E agora Jesus vai mudar o nome de Simão e vai dar qual nome a ele? Pedro. Vamos entender isso? Jesus não tinha a prática de mudar o nome dos seus discípulos, mas de Pedro ele irá mudar. E aqui, para entendermos esta mudança, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, todo nome que se dava a uma pessoa, ou na mudança do nome que se fazia a ela, o nome que ela recebia tinha a ver com a sua missão, ou seja, o nome diz respeito ao mandato missionário daquilo que a pessoa deveria fazer no projeto que Deus tem para a sua vida. E Jesus muda o nome de Simão nesta perspectiva, porque a partir do momento que Jesus o chama de Pedro, a palavra Pedro vem de Petros, que significa pedra. E o nome que Jesus dá a ele a partir de agora, vai estar intimamente ligado com a missão que ele recebe da parte de Jesus como discípulo. E qual foi a missão de Pedro? De se tornar a pedra na qual Jesus edificaria a sua igreja. E o que fez Jesus escolher Simão e mudar o nome dele para Pedro, não foi a sua capacidade intelectiva, não foram os seus dotes humanos, mas foi a abertura de coração que Pedro teve para acolher a vontade do Divino Pai Eterno na sua vida. E foi este o critério que Jesus escolheu para que Pedro se tornasse a pedra na qual ele iria edificar a sua igreja. E você poderia perguntar: o que esse trecho do Evangelho tem a ver com a minha vida? Muitas vezes nós achamos que Jesus nos chama por causa dos nossos dotes, por causa dos nossos talentos, por causa das nossas capacidades humanas, intelectivas. Não. Quando nós somos escolhidos pelo dom que cada um tem no seu interior, no seu coração, para se abrir à graça que o Divino Pai Eterno quer derramar sobre você. E isso é maravilhoso. Eu fico vendo, às vezes convido algumas pessoas para ajudar na pastoral da paróquia, e na maioria das vezes, qual é o argumento que nós utilizamos? Das nossas fraquezas. Ah, padre, eu tenho vergonha de ler. Ah, padre, eu tenho vergonha de ficar na frente do povo. Ah, padre, eu acho que eu não dou conta de fazer isso. Ah, padre, eu sou limitada naquilo. Como se o Senhor nos escolhesse pelas nossas capacidades. E isso não é verdade. O Senhor nos escolhe pela possibilidade da abertura de coração que cada um tem
de acolher o dom do Espírito Santo, de acolher a força do Divino Pai Eterno e de confessar com a sua boca que Jesus é o Messias, que Ele é o Filho do Deus vivo. O Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Independente de qual seja o momento da missão, seja das alegrias, das conquistas e das glórias, ou seja da cruz, da dor e do sofrimento, este mesmo Jesus estará conosco. E vai ser isso que vai acontecer na vida de Pedro, porque ele se tornando esta pedra, na qual Cristo edificaria sua igreja, nenhuma força do inferno, nenhuma força do mal poderia prevalecer sobre ele. Então agora nós vamos voltar na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Volte aí na primeira leitura. Olha como é interessante percebermos a prática daquilo que está no Evangelho na vida dos apóstolos. Pedro, na primeira leitura, foi preso, porque o cristianismo, no início, incomodou muito o Império Romano, que era o poder político que dominava não só Roma, mas quase a metade de todo o mundo, daquilo que se era conhecido naquela época. E a primeira leitura nos disse que Herodes mandou prender Pedro, e ele foi guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada grupo. Então vocês imaginam que naquela época Pedro foi preso porque anunciava Jesus como seu Messias, porque anunciava Jesus como seu Salvador, porque anunciava Jesus como Filho de Deus. E eram 16 guardas para guardar a cela de Pedro. Olha o que vai acontecer com Pedro no versículo 7. Pegue aí, primeira leitura, versículo 7. Vamos ler juntos? Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. Vamos entender isso daqui. Pedro estava na prisão, acorrentado, e 16 soldados fazendo a sua vigilância. O que acontece aqui agora? Um anjo aparece a Pedro, e esse anjo vem de que forma? Através de uma luz que o iluminou. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ir num presídio, mas a grande maioria das celas são muito escuras, não tem janela. No máximo que se tem é uma porta, não é? Toda cheia de grade, para que os presos não fujam. E na época de Pedro não era diferente. Então Pedro estava naquela escuridão, acorrentado e sendo guardado por aquele tanto de soldados. Mas de repente aparece uma luz, porque todos aqueles que confessam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Messias, por mais que são levados para a escuridão não terá poder sobre eles, porque a luz de Jesus sempre os alcança. E foi assim na vida de Pedro, e precisa ser assim na sua vida. Quando você estiver acorrentado, quando você estiver na escuridão, se você confessar que Jesus é o seu Messias, que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador, a escuridão não terá poder sobre você, porque você é de Cristo, porque você é escolhido por Ele, porque você é amado por Ele,
e Ele foi capaz de dar a sua vida na cruz para te salvar, porque te ama. E a experiência de Pedro precisa nos ensinar que a escuridão de uma cela, de uma prisão, não poderá contra aqueles que pertencem a Cristo. E naquela luz que iluminou a Pedro, a luz de Cristo, aparece um anjo. E o que o anjo fez com Pedro? O anjo tocou onde em Pedro? Vocês prestaram atenção? Aonde que o anjo tocou em Pedro? No seu ombro. O anjo poderia ter tocado na cabeça de Pedro, o anjo poderia ter tocado na mão de Pedro, mas o anjo tocou onde, gente? No ombro. E aí você poderia perguntar, mas por que o anjo tocou foi no ombro? Porque o ombro é o lugar de carregar a cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Evangelho do domingo passado. E a luz de Cristo que iluminou a vida de Pedro, que estava na prisão, foi para tocar o ombro de Pedro, para que Pedro entendesse que ele não estava sozinho na hora de carregar a sua cruz, mas que Cristo estava com ele. E como Cristo venceu a cruz e ressuscitou, Pedro também venceria a cruz e teria a graça da ressurreição em Jesus. Então permita com que a graça de Deus toque também o seu ombro, quando a sua cruz estiver pesada, quando você estiver caído pelo chão, quando você estiver passando pela sua escuridão, permita com que a graça e a força de Jesus toque o seu ombro, para que você siga caminhando com Jesus e não desanime diante do peso da sua cruz. E olha o que acontece quando a luz de Cristo ilumina Pedro, e quando a mão do anjo toca os ombros de Pedro. O anjo vai dizer para ele: levanta-te depressa. O movimento da ação de Deus em nós é sempre um movimento que ergue, um movimento que eleva. E foi isso que o anjo disse a Pedro: levanta-te, ou seja, fica de pé, se coloque a posto. É um movimento de reerguimento, de elevação. E por que isso acontece? Porque todos aqueles que são iluminados pela ressurreição de Jesus, e são tocados pela força do Espírito Santo, não fica parado, deitado, reclamando, chorando e murmurando, mas se levanta, e se levanta depressa, para se colocar a caminho. Foi isso que aconteceu na vida de Maria, quando ela recebeu a missão de ser a mãe do Salvador. Logo que ela concebeu do Espírito Santo, disse o Evangelho, que ela partiu apressadamente para a casa de Isabel para ajudar sua prima. Ou seja, quem recebe a graça de Jesus na sua vida, não fica parado, não fica estacionado, não fica caído, não fica murmurando, não fica reclamando, mas se levanta e se coloca a caminho. E nós estamos agora na romaria do Divino Pai Eterno, e pode ser que muitos de vocês vão se colocar a caminho de Goiânia até Trindade, e este caminho não pode ser só uma caminhada qualquer, porque é tradição, ou porque um grupo de amigos quer ir comigo, ou porque eu quero ir com algumas pessoas que me são preciosas. Não, o caminho que nós vamos fazer até o Divino Pai Eterno, precisa ser o caminho do Evangelho, de sermos tocados, de sermos iluminados, e de nos colocarmos apressadamente à casa do Pai, que nos ama.
e que quer nos fortalecer diante da nossa escuridão, diante da nossa cruz, diante do nosso cansaço, diante do nosso desânimo. Então hoje, ouça a voz de Deus falando com você, que está aí caído, murmurando, que está aí desanimado. Levanta-te depressa. Vamos repetir essa frase? Levanta-te. Vira para quem está do seu lado e diga: meu irmão, minha irmã, levanta-te depressa. Chega de ficar esperando, de ficar reclamando. Levanta-te depressa. É para agora, é a hora de Deus. E depois, o que vai acontecer? A última frase do versículo 7. As correntes caíram-lhe das mãos. Nossa! Olha o poder que a graça de Deus teve na vida de Pedro e pode também ter na sua vida. As correntes que prendiam Pedro se caíram pela luz e pelo toque do seu ombro, pela força da palavra: levanta-te depressa. Agora você poderia fazer o seu exame de consciência. Quais são as correntes que te prendem? Qual é a sua corrente que te leva para baixo? Qual é a sua corrente que te leva para a escuridão? Qual é a sua corrente que te impede de tomar a sua cruz e de se abrir ao poder do Divino Pai Eterno para confessar na sua vida que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador? A escuridão não teve a última palavra sobre a vida de Pedro. A perseguição de Herodes não teve a última palavra sobre a vida de Pedro. E as correntes do cárcere não tiveram a última palavra na vida de Pedro, porque a vida de Pedro pertencia a Jesus. E quem teve a última palavra na vida de Pedro foi Jesus. Porque Pedro ali não só representava a sua pessoa, mas Pedro ali representava a igreja. Pedro ali representava a missão. E Jesus acabou de nos falar no Evangelho: as forças do inferno não prevalecerão. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão sobre ela. E quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando deste edifício construído de cimento e tijolo, não. Na concepção do Concílio Vaticano II, a igreja, o corpo de Cristo, é edificado pelas pedras vivas, que somos cada um de nós, homens e mulheres batizados, e pelo poder do nosso batismo nos tornamos filhos amados de Deus. Então você se torna, pela graça do seu batismo, um tijolinho deste grande edifício espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo. E se eu e você fazemos parte desta igreja, somos templos vivos deste edifício espiritual, nem uma força do inferno, nem uma força do mal prevalecerão sobre nós, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus derramado na cruz, porque nós estamos sob a luz da sua ressurreição, nós estamos sob a força do toque do Senhor, que vem para nos fortalecer e para nos levantar, quando as forças do inferno querem nos derrubar.
E esta é a graça de quem pertence à igreja de Jesus Cristo. E qual é esta igreja, Padre? A nossa, a igreja fundada em Pedro. Nós nunca precisaremos colocar uma placa aqui na praça, com o nome de fulano ou de ciclano como fundador da nossa igreja, porque nós temos o privilégio de estarmos na igreja fundada por Jesus Cristo. Eu fico andando aqui pelo Canedo, e sempre vejo as placas de igreja, fundador, pastor fulano de tal, fundador, bispo fulano de tal. A nossa igreja tem esta graça de não ser fundada por uma pessoa humana, mas por ser fundada por Cristo, por ser edificada por Ele. Aí qualquer pastor Zé Perequeté que enche a sua cabeça de versículo bíblico, ou prometendo uma vidinha fácil para você que não tem cruz, que não precisa do toque de Jesus no ombro, você sai correndo para lá, porque você quer um Jesusinho que resolva o seu problema rapidamente, mas não quer o Jesus do Evangelho, e não quer a igreja de Jesus Cristo, e se deixa levar pelos falsos pastores, pelas falsas seitas. E os católicos precisam conhecer mais a palavra de Deus, os católicos precisam conhecer mais a doutrina da sua igreja, precisam conhecer mais a sua fé, porque a partir do momento que você conhece a fé de Jesus dos Evangelhos, a partir do momento que você conhece a fé da igreja, você não a troca por mais nada nesta vida, porque é esta a experiência de Pedro, e é esta experiência que cada um de nós também podemos experimentar, quando vivemos a nossa fé com convicção. Agora, qual é o nosso problema? Nós, às vezes, falamos de fé somente da boca para fora. Quando sai o censo, diz que mais de 70% da população é católica. Mas se o censo perguntasse assim: você participa da missa todos os domingos? Você tem uma vida de comunidade? Provavelmente este 70%, sendo otimista, cairia no máximo de 5 a 10%. Comecemos pelas nossas famílias, vocês que estão aqui. Quantos dos seus filhos vivem a fé? Quantos dos seus netos praticam a experiência do amor de Cristo? Quantas pessoas que moram na sua casa, que são convictas e que fazem a experiência de Cristo? Faça a porcentagem na sua casa, na sua família, para nós percebermos a urgência que temos de, como Pedro, não ter medo do cárcere, não ter medo da escuridão, não ter medo da corrente, mas levantarmos depressa para anunciarmos que Jesus é Salvador, que Jesus é o nosso Messias, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque temos a convicção que as forças do mal, que as forças do inferno não prevalecerão sobre nós, porque nós estamos debaixo da proteção do sangue de Jesus derramado na cruz. E qual é esta missão que Jesus dá a Pedro pela via da igreja? Voltemos ao final do Evangelho. Olha o versículo 19 do Evangelho, para nós encerrarmos. Vamos ler juntos? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Se vocês repararem ali a imagem de São Pedro, no estandarte, o que São Pedro está segurando? 2 chaves. E o que significa essas chaves? Uma que liga e a outra que desliga. Entre nós e o Divino Pai Eterno, Cristo quis uma mediação.
E esta mediação é feita pela igreja. E aqui eu falo igreja com I maiúsculo. Porque hoje nós também queremos ter uma relação direta com o Divino Pai Eterno, sem a mediação da igreja. Quantas pessoas dizem assim: ah, padre, eu não vou à igreja não, mas eu rezo lá na minha casa, eu sou uma pessoa boa de coração, eu faço a caridade, eu ajudo os pobres. Quero ter uma relação com o Divino Pai Eterno, mas não quero ter mediação com a igreja. E não é possível essa ligação direta. No Evangelho de hoje, aonde nós encontramos a fundamentação bíblica para a fundação da igreja, e no trecho que nós acabamos de ouvir, é que todas as graças dispensadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, passa pela via da igreja. Ah, padre, eu não concordo com isso. Então você vai discutir com Jesus, não com o padre, porque foi Jesus que quis assim. Está no Evangelho, não é? Porque muita gente chega assim: ah, um dia meu primo chegou, ah, eu não concordo com isso não. Falei: então você vai discutir com Jesus, porque foi ele que quis assim. Está no Evangelho. Então as graças que o Pai, o Filho e o Espírito Santo querem dispensar sobre nós, é dispensado pela via da igreja. Por isso que a nossa fé vai dizer que não existe a salvação sem a igreja, porque a salvação que nos é dada em Cristo chega até nós pela via da igreja. E esta igreja, quem é? Cada um de nós. Tem muita gente que gosta de falar mal da igreja, não é mesmo estando dentro dela. E eu sempre digo, quando você começa a criticar e a falar mal da igreja, você está falando mal de você também, porque você é igreja. A igreja somos todos nós, pedras vivas deste grande edifício espiritual, que é o corpo de Cristo. E pela graça da igreja, nós temos o poder de ser ligados ou de sermos desligados. Ouvimos no tempo da Páscoa, Evangelho de São João capítulo 20, Jesus dizendo: recebereis o Espírito Santo, a todos aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados, e todos aqueles a quem não perdoardes, os pecados lhes serão retidos. Depois vocês podem ler em casa, Evangelho de São João capítulo 20. Por que Jesus fala isso? Porque cabia aos apóstolos a missão da igreja de ligar e desligar. Ou seja, todas as vezes que eu me confesso e recebo a absolvição na minha confissão, pela graça do sacramento da reconciliação na igreja, por meio da igreja, os meus pecados são desligados, os meus pecados são perdoados, os meus pecados são esquecidos, e eu recebo a graça do perdão. Então, o poder de desligar. Todas as vezes que eu sou batizado, eu tenho a possibilidade de me tornar filho de Deus, e esta graça me liga a quem? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, através da igreja no sacramento do batismo. Então, pela via dos sacramentos, nós já encontramos de maneira bem clara este trecho do Evangelho, os sacramentos que têm o poder de ligar e que têm o poder de desligar. E nós, sozinhos, sem a igreja, não podemos fazer essa experiência. Então, sem a igreja, os meus pecados não são perdoados, porque eu preciso desta via que Cristo deixou, por meio do sacramento da reconciliação, para que o meu pecado seja desligado, seja apagado, seja perdoado.
Como eu preciso da igreja para ser batizado, para ser readmitido à comunhão com Deus, para me tornar filho amado de Deus por meio do meu batismo. Então, minha gente, peçamos a graça de compreender a palavra, de nos abrir à força deste evangelho que hoje fala com cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.